Sabe aquela história do artista atormentado, caótico, que só funciona, só é criativo quando ele tá sofrendo e tal? Então, isso existe, mas você não precisa ser assim para ser artista. Eu quero falar hoje com você justamente sobre como que ser organizado e ter rotinas pode te ajudar a ser mais criativo. Eu sou Rafa Pinheiro, artista, autor, professor e comunicador aqui nas redes, e eu atualmente tenho 3 cadernos, 3 livros, 3 agendas que eu preencho frequentemente, quase diariamente, na verdade, e isso tem a ver com a minha criatividade, isso tem a ver com a minha rotina, isso tem a ver com como eu sou mais leve e eu consigo fazer um monte de coisa. Esse vídeo também é sobre você ser mais produtivo. Não é um vídeo de coach, não é dicas para ser mais produtivo e não viver sua vida e ficar só trabalhando, não é isso. Mas são formas de você otimizar o seu dia, se você quiser também, né? Você pode pegar o que eu falar aqui e adotar a sua rotina, a sua realidade, porque cada vida de cada pessoa é diferente. Mas eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como eu tenho um Commonplace Book, que é esse caderninho aqui, que é onde eu anoto minhas ideias, né, as coisas que eu penso, e a galera ficou pedindo muito para eu fazer um vídeo sobre isso, então eu decidi fazer esse vídeo, onde eu falo sobre o Commonplace Book, sobre a minha agenda pessoal e sobre o meu diário de perguntas, que são 3 livrinhos que eu tenho e que são muito úteis para minha rotina, para o meu bem-estar mental e para eu ser mais criativo. Começando pela minha agenda, porque eu acho que talvez seja o que as pessoas negligenciam hoje em dia, e eu já falei no outro vídeo sobre isso também. As pessoas usam muito a agenda do Google, as agendas digitais, porque elas têm notificação, porque elas te dizem as coisas, mas a agenda de papel, gente, ela, para mim, pelo menos, é imprescindível, porque o ato de escrever o que eu tenho que fazer na agenda de papel me ajuda a gastar mais tempo pensando naquela tarefa e, com isso, lembrando dela. Então, eu não esqueço o que eu tenho que fazer porque eu escrevi aqui, né? Inclusive, as aulas do INCO, que eu dou semestralmente, eu não coloco, tipo assim, toda terça, quarta e quinta, tal hora, e aí eu boto um horário na Google Agenda para repetir para sempre. Não, eu vou semana por semana escrevendo aqui INCO e o tópico da aula. E aí isso faz com que eu lembre das aulas, faz com que eu saiba quando são os feriados, ativamente conseguindo me planejar para isso. E como é que eu uso, né? Como é que eu não perco? Porque antes de começar a usar a agenda, meu pai falava para mim várias vezes, anota as coisas e tal, e eu ignorava quando era mais novo, mas porque eu não tinha o hábito. Então não é só sobre escrever. Beleza, você vai comprar uma agenda, você vai conseguir escrever na primeira vez e vai esquecer no dia seguinte. Mas o lance é criar o hábito. Então minha agenda fica na minha mesa de trabalho, onde eu sento todo dia, e ela fica aberta na frente do computador. Então todo dia eu sento na mesa e antes de ligar o computador, eu olho para a agenda e vejo o que tem hoje e o que tem ao longo da semana, porque essa agenda, ela não é por dia, ela é por semana. Você abre e vê a semana inteira. Eu acho isso tão prático, porque a nossa vida, pelo menos a minha vida, funciona em semanas, né? Às vezes a sua não, mas a minha funciona em semanas. Eu entendo o que eu faço naquela semana, e as aulas que eu dou são semanais e tal. Então, ver a semana inteira e entender a relação que eu tenho com aquela semana me ajuda muito a visualizar as coisas. Eu sou um cara muito de entendimento visual das paradas. Então eu olho para a semana e falo, beleza, hoje eu tenho um dia cheio, amanhã eu tenho um dia mais ou menos, e aí quando eu recebo uma tarefa nova, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vejo qual o dia que tá mais livre e coloco naquele dia, entendeu? Depois que comecei a usar a agenda assim, minha vida, eu acho que eu consegui fazer, 3 a 4 vezes mais coisa por dia do que eu fazia antes. E, de novo, não necessariamente são coisas ruins, nossa, trabalhando mais e sendo punido com mais trabalho. Não, são coisas minhas, pessoais, que eu gosto de fazer. Então eu consigo tocar projetos pessoais, consigo escrever meus quadrinhos, consigo fazer meus desenhos, consigo produzir conteúdo regularmente, porque eu coloco na agenda e eu consigo separar tempo para as coisas que eu gosto de fazer. Eu deveria separar mais tempo para lazer? Deveria, possivelmente. Mas aí é outra questão, vale outro vídeo em outro momento. Então essa agendinha é excelente. E essa aqui eu comprei na internet, mas a Pris Galitio, que foi minha aluna do INCO e trabalha comigo há um tempão, ela faz agendas. Então vou botar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser encomendar uma agenda pro ano que vem. Eu já encomendei com ela. Eu sei que tá cedo, mas eu justamente gosto de ser precavido. Ela faz agendas semanais assim, mas de novo, não é a única. Você pode encontrar no Google, você procurar agenda semanal, vai aparecer. Não é um bullet journal, não é aquelas paradas de gente que quer fazer o dia ser bonitinho e gastar um tempo fazendo isso. Não, isso aqui é prático, é funcional, não é pra ficar bonito. É pra me ajudar a tocar meu dia. Depois disso, eu tenho o meu caderninho, né, o meu livrinho de uma pergunta por dia. Isso aqui eu ganhei de presente há muitos anos atrás, e ele funciona da seguinte maneira. Isso aqui não é patrocinado, inclusive a Intrínseca não me pagou nada, mas podia me pagar, né? Vocês podiam mandar um negócio pra mim. Mas qual que é o lance desse livro aqui? São 365 dias, 365 páginas, e cada dia é uma página e tem uma pergunta. Por exemplo, você é um líder ou um seguidor? Aqui no dia 14 de janeiro. Ou então, quem é seu melhor amigo no dia 6 de julho?
qual o próximo livro que você vai ler no dia 7 de julho? Isso aqui eu sei que parece perguntas de coach, mas não é sobre isso. Porque qual é a graça desse livro? Ele tem a pergunta e ele tem 5 entradas para você fazer ao longo de 5 anos. Então, todo ano eu respondo, e aí no ano seguinte eu respondo a mesma pergunta no mesmo dia. E eu consigo olhar as respostas anteriores. Então, eu acabo vendo como eu mudei ao longo de 5 anos. Cara, isso para conhecimento pessoal é maravilhoso. Porque eu vejo às vezes, sei lá, um negócio, não vou achar a página agora, mas assim, o que você planeja estar fazendo daqui a 2 anos? E aí eu consigo olhar para trás e já chegou nesse tempo que eu falei, nossa, minha vida mudou muito, ou cheguei onde eu queria ou não cheguei onde eu queria. Então é muito legal para você entender a sua própria cabeça ao longo do tempo. Tanto que esse aqui é o segundo. Eu já tenho um de 5 anos que eu já fiz, já completei, eu agora estou no 6º ano, esse aqui é o primeiro ano do segundo caderno, e eu pretendo fazer para resto da vida, assim, porque eu acho muito legal. E dando um negócio aqui pra vocês, eu não respondo todo dia. Porque, é chato, tá? Não respondo todo dia. O que eu faço? Eu respondo mais ou menos uma vez por semana. Então, segunda-feira é o dia que tá na agenda, inclusive, responder o caderninho. Aí eu pego e eu respondo a semana inteira para trás. Então, não é perfeitamente dia a dia, mas funciona, sabe? Naquela semana eu tava com aquela cabeça ainda, não esqueci das coisas. O importante é você não deixar para responder daqui a 2 meses. E você vai esquecer o que você estava pensando naquele dia e não faz mais sentido, entendeu? Então, às vezes, as pessoas pegam isso aqui e aí esquecem um dia e desistem. Falam, não consegui, já era. Não, pô, tudo bem esquecer um dia. Faz no dia seguinte. Faz 3 dias de uma vez, faz uma semana que nem eu. Porque não é sobre você ficar escrevendo todo dia. Não é sobre isso. É sobre você refletir sobre o seu eu do passado, sabe? Dos anos anteriores. Por isso que ele é tão legal. Então, cara, recomendo muito. E, pô, é um ótimo presente de aniversário também, porque ele é bonitinho, é legal de botar na estante, sei lá, eu tô fazendo uma propaganda enorme do livro que não tô ganhando nada pra isso. Mas é muito bom mesmo, realmente gosto muito. E por fim, o Commonplace Book, o Caderno de Conhecimentos, que é o que eu realmente gosto muito, gosto mais, e foi o com que eu mais aprendi sobre mim mesmo e sobre o mundo que eu vivo, né? Porque ele é o seguinte, ele é um caderno normal, isso aqui é um caderno até do Instituto Goethe, mas que eu boto na minha mesa, fica ali acessível para eu pegar a qualquer momento, e aqui eu faço entradas, como se fosse um diário, mas são entradas de coisas que eu vi, coisas que eu gostei, coisas que eu aprendi. É como se fosse minha própria Wikipédia, sabe? Eu tenho vários verbetes aqui, mas eles são de coisas que me interessam e que eu vi em lugares diferentes. E aí eu posso revisitar, e eu revisito isso aqui com certa frequência, e eu aprendo coisas assim, mais de qualquer lugar, mais que na escola, eu aprendo muito com isso aqui. Porque quando eu escrevo sobre alguma coisa que eu estou aprendendo, eu, na verdade, estou tatuando no meu cérebro aquele conhecimento. Né? Porque o ato de escrever me ajuda a lembrar daquilo, me ajuda a gastar mais tempo mental com aquilo, logo eu acabo absorvendo aquilo melhor. E não existe um jeito certo de fazer isso, tá? Não existe é assim que se faz um caderninho de conhecimentos, passo a passo. Mas eu vou falar para vocês como eu faço, e você adapta para como você achar que faz sentido para você, né? Então eu faço da seguinte maneira. Eu estou, por exemplo, assistindo o YouTube, eu fico muito tempo no YouTube, inclusive que nem você que está aí me assistindo, e vira e mexe eu ouço alguma coisa em um vídeo que eu falo, nossa, isso aqui é muito legal mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pausar o vídeo naquela hora. Não tem como fazer, não, quando acabar o vídeo eu anoto. Ou, não, amanhã eu anoto, quando você está na mesa eu anoto. Não, você tem que criar o hábito de assistir uma coisa legal, ler uma coisa legal, falou com alguém sobre uma coisa legal, você para o que está fazendo e vai anotar na hora, senão você vai esquecer. O hábito a ser criado é esse, é você pausar o que está fazendo e ir lá escrever no seu caderninho, tá? Já aconteceu com videogame, às vezes eu tô no meio de um videogame e eu vejo um negócio e falo, caraca, que legal isso. E aí eu paro o videogame, paro o jogo e vou anotar, né? E aí então eu anoto o nome, né, do que eu acho que é interessante, né, o nome do verbete, digamos assim, geralmente o nome de um conceito, porque tem muitos conceitos anotados aqui. Regra do sei lá o quê, efeito do sei lá o quê, são coisas que eu considero úteis e que eu acabo anotando o nomezinho bonitinho. E às vezes são coisas de outras línguas também, então eu boto o nome original e boto uma versão em português embaixo, porque eu acho que a gente tem que ter versões em português das coisas, não dá pra gente ficar vivendo de coisas em inglês, tanto que como o Facebook virou caderno de conhecimentos. E eu acho que esse tipo de pensamento é uma das coisas, inclusive, que está aqui, né? Como a gente deveria valorizar nossa língua e pensar nossas reflexões em português. Mas beleza, então eu anoto o nome, depois eu anoto o verbete de fato, né? E geralmente é uma versão da Wikipédia daquilo ali, ou é uma versão sintetizada daquele conceito, geralmente pega só meia página. É muito curtinho, é um texto que eu escrevo em literalmente 5 minutos. A ideia não é que você discorra sobre o assunto e faça um tratado, porque senão você vai ficar com preguiça, você não vai anotar. A ideia é que seja um negocinho que você faz, tipo assim, vou ali tomar um copo d'água. É isso, você vai ali, anota o negócio e acabou. Muito rápido. Eu, como eu sou eu gosto muito de fazer um desenhozinho do lado, né? Porque isso me ajuda a lembrar mais ainda. Se você escreve e desenha, cara, vai ser muito bom. Se você
tem a possibilidade de desenhar, mesmo que você desenhe mal, não é sobre desenhar bem, é sobre desenhar para lembrar. Então faz um bonequinho, desenha um negocinho ali, um ícone, e de novo, é um desenhozinho, eu faço direto na caneta, rapidinho, em menos de 5 minutos. Eu falo de 5 minutos aqui, é tudo, tá? O ato de levantar, escrever o título, escrever o verbete, desenhar, tudo em menos de 5 minutos. Não é para ser mais que isso. Aí, por fim, eu coloco só a data, quando eu recebi aquilo, quando eu conheci aquilo, quando eu descobri aquela coisa, e eu coloco também a fonte. Então, de onde eu descobri? Não necessariamente a fonte do conceito, né? Tipo assim, conceito tal inventado por sei lá quem. Porque isso tá escrito no texto, né, no verbete. Mas eu anoto onde eu ouvi falar daquilo ali. Então, foi num vídeo do canal sei lá qual que falava sobre tal assunto. E aí eu relaciono aquele conceito com o assunto onde ele foi falado. Isso se mostra muito útil para eu fazer relações na minha cabeça daquele conceito com outras coisas, com outros conceitos. E às vezes eu falo, pô, eu vi outro vídeo sobre esse assunto um tempo atrás, será que tem alguma relação? E aí eu procuro aqui e eu encontro, ou não, né? Mas são momentos em que eu estou transitando pelo livro e eu acabo redescobrindo coisas que eu tinha até esquecido que eu tinha anotado. E aí acaba funcionando assim. Eu tenho mais ou menos 2 entradas por página, então tem bastante página aqui, tem bastante coisa. Eu tô nem na metade, tô quase na metade do livro, tá? E eu comecei esse livro tem uns 2 anos, foi na pandemia que eu comecei. E, assim, ele dura bastante, não é uma coisa que, nossa, tem que fazer todo dia. Não, às vezes eu fico semana sem colocar nada aqui, eu tô cheio de trabalho e tal. Às vezes eu coloco 2 coisas no mesmo dia. Não é sobre constância de dias, né? É sobre constância de processo. É sempre que você pensa numa coisa diferente, inovadora, um conceito que você conheceu agora, vem pra cá. Tem vezes que você não pensou em nada, você não refletiu sobre nada, sua vida tá uma correria. Tudo bem, não tem problema. O importante é, pensou numa coisa nova, ou refletiu sobre uma coisa nova, ou conheceu uma coisa nova, vem pra cá. E o legal disso aqui é que ele está em ordem cronológica. Mesmo que tenham saltos temporais de às vezes semanas, está em ordem cronológica. Então eu consigo olhar aqui e bater, por exemplo, com esse aqui das perguntas e bater, por exemplo, com a minha agenda e entender onde eu estava naquele momento. Então minha vida está sendo registrada de alguma maneira. E isso eu acho tão legal, porque não só eu me conheço melhor, mas eu consigo revisitar momentos da minha vida que eu não me lembrar se eu não tivesse esse tipo de registro. E mais, eu às vezes penso no meu velhinho, tá ligado? Olhando para essas coisas e lembrando. Então a minha vida, ela não vai passar direto por mim, sabe? Porque eu tenho tudo guardado. Tudo, né? Claro, não é tudo guardado, não é um diário, mas eu consigo com 3 fontes, né? Meio que lembrar que suas coisas de trabalho, então reunião, tarefas e tal. Aqui são meus pensamentos acerca das perguntas que eles fazem, e aqui são meus conhecimentos e descobrimentos sobre o mundo. Isso sem contar os sketchbooks, né, os cadernos de desenho, que eu já falei aqui várias vezes também, mas aí eles não são necessariamente agendas, não são diários, eles são desenhos que são datados. Então sempre que eu pego um sketchbook que tem uma data e tem um desenho diferente, uma coisa peculiar, eu falo, o que eu estava pensando naquela época? Eu posso vir aqui nos outras referências e descobrir sobre o meu próprio pensamento. Como eu disse, gente, é um negócio que me ajuda a me conhecer. Eu acho que isso faz muito bem, bem-estar mental mesmo, assim, saúde mental e autoconhecimento. Acho que a palavra é essa, é autoconhecimento. Não é, de novo, não é sobre coach, a ideia não é, nossa, você tem que fazer isso para ser mais produtivo e proativo na sua empresa. Nada disso, é um negócio que eu faço para mim. E, inclusive, eu faço há muitos anos, mas eu nunca pensei em falar aqui no YouTube sobre isso, porque eu nunca achei que fosse uma coisa que ia se interessar para as pessoas. Mas aparentemente interessa pelos comentários do último vídeo. Então, tá aqui, né? Espero que tenha sido útil. Eu queria saber de vocês aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês também têm um negócio desse. Porque eu acho que o caderninho de conhecimentos é um negócio que, pelo menos eu, agora acho imprescindível. Eu não consigo viver sem. E eu tô ansioso, porque eu tô a fim de, daqui a uns meses, tentar voltar com aquela ideia do doutorado, que eu tava querendo fazer um doutorado. E aí eu vou sentar para escrever, né, o projeto, escrever uns textos sobre isso. E eu estou doido para consultar essa belezinha aqui quando eu estiver escrevendo esse projeto, porque tem várias coisas que eu anotei aqui e que vão ser super úteis para esse projeto. Então vai ser isso aqui não só sendo usado para bem-estar mental e autoconhecimento, mas vai ser usado de forma prática para eu escrever meu doutorado. Então, animado, é isso. Só para finalizar esse vídeo, eu diria que vai ter uma entradinha aqui hoje, nesse caderninho, sobre como que explicar para alguém alguma coisa faz você entender aquilo melhor. Porque eu nunca tinha parado para pensar e racionalizar tudo que eu falei para vocês aqui agora. Eu estou falando agora para vocês no vídeo, e ao fazer isso eu estou entendendo melhor meu processo e como que isso aqui me ajuda, né? Eu nunca tinha parado para pensar, só fazia, e agora eu vi como que faz diferença. Então, outra dica para vocês aí é, se vocês quiserem entender alguma coisa melhor,
guardar um conhecimento ou estudar alguma coisa, ensinem. Nem sempre um vídeo que ninguém vai ver, mas ensinem, porque vai fazer diferença no seu aprendizado, tá bom? Beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Valeu!